Mas, pelo que eu entendi da sua fala, o senhor defende a anulação de tudo, então. Todas as condenações, todas as denúncias, devolver o dinheiro para Renato Duque, Paulo Roberto Costa, eu não sei, eu entendi dessa forma. Então, fica uma defesa da Lava Jato, que me parece um tanto quanto peculiar, quando se argumenta depois que tudo deveria ter sido anulado. O senhor que é da prática jurídica, que já atuou nessa área, sabe que são normais conversas entre juízes, normais conversas entre procuradores, normais conversas entre policiais e entre advogados. A questão do aplicativo foi apenas ali uma troca de mensagens mais rápida, se é que essas mensagens são de todo autênticas. Mas examinando aquilo que foi ali colocado, não tem nenhum aconselhamento, de qualquer maneira, em relação, mas apenas uma interlocução, não é? Que acontece no dia a dia, no cotidiano dos fóruns. Não existe ainda qualquer comprometimento da imparcialidade. E como eu disse aqui, já destaquei, olha, 45 ações penais já sentenciadas. O Ministério Público recorreu de 44. Tá? Praticamente de todas ele recorreu, de todas ele discordou em uma ou outra maneira. 291 acusados, houve 211 condenações, 63 absolvições. Onde que está o comprometimento objetivo da imparcialidade do juiz? Seria meu, seria das outras cortes, seria da Corte de Apelação, seria do Superior Tribunal de Justiça? E é essa a proposta, então, nós vamos anular tudo isso? Anular toda a Operação Lava Jato, como o senhor aparentemente defende? Essa é a sua posição? Bem, sobre a questão da prova ilícita, veja, aqui há um grupo de hackers criminosos, organizado, que invadiu terminais de autoridades públicas. Evidentemente, aqui a questão da boa-fé não se coloca, e não há uma demonstração da autenticidade dessas mensagens. É uma situação absolutamente diferente do que está naquele projeto que, vamos colocar, não era um projeto meu, era um projeto do Ministério Público. Eu, particularmente, sou contra a introdução de provas ilícitas no processo de qualquer forma, mas introduzir provas ilícitas que podem ter sido ainda adulteradas, editadas, mudadas e que são utilizadas aqui não para proteger o inocente, estão sendo utilizadas aqui para minar os esforços anticorrupção que nós vivenciamos nos últimos 5 anos, e foi uma conquista não só de juízes, procuradores, mas foi uma conquista da sociedade brasileira. Várias instâncias de julgamento. Enfim. Senador Fabiano, para a réplica. Com todo respeito, Excelência, Vossa Excelência está colocando palavras na minha boca. Eu, em nenhum momento, estou defendendo... Com todo respeito. O ministro fez uma pergunta ao senador. Fez uma pergunta. Talvez seja o caso de responder. A palavra está com o senador Fabiano. Acho que nesses 2 minutos ele vai ter condições de fazer as suas considerações. Eu, em nenhum momento, defendo anulação ou absolvição. Não, eu não estou falando isso. Eu não tiro. Eu iniciei falando do mérito da operação. O que eu estou questionando, e não estou entrando nem no mérito do diálogo, é que houve a quebra do princípio da imparcialidade quando o juiz, que tem que ser imparcial, mantém contato por inúmeras vezes com aquele que tem interesse 100% numa eventual sentença condenatória transitada em julgado. É isso só que eu estou questionando. Então, não ponha palavras na minha boca. Inclusive, eu fui eleito enaltecendo a Operação Lava Jato para combater a corrupção, porque eu sempre lutei e fui usado pelo Estado como chicote só para dar no lombo do pobre afrodescendente e semi-analfabeto. E foi com a Operação Lava Jato que eu me inspirei. Porque foi a partir daí que políticos passaram a ser presos, empresários passaram a ser presos. Agora, não coloque palavras na minha boca, porque eu defendo a operação. O que eu não defendo é quebra do princípio da isonomia, que é uma garantia constitucional, que é uma garantia do Código de Processo Penal e da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E isso nós temos que enfrentar. Nós temos 2 fatos graves. A quebra do sigilo, da privacidade, que isso tem que ser apurado e condenado, mas a interlocução, independente do mérito, do teor desses contatos, tem que ser revisto, porque aí houve o mesmo tratamento com os advogados de defesa de qualquer processo?
como teve com a frequência daquele que, a teor do que determina o artigo 129.1 da Constituição Federal, detém a titularidade da ação penal pública incondicionada? Com todo respeito, eu entendo que não. Muito obrigado. Ministro. Bem, mais uma vez, não houve nenhuma quebra da imparcialidade, né? Eu não sei se compreendi de maneira equivocada as suas palavras, né? Mas não houve nenhuma quebra nesse sentido. O que tem, vamos colocar aqui, como eu já mencionei, é comum a conversa entre juízes, procuradores, policiais e advogados na nossa tradição jurídica. Depoimento que saiu hoje, artigo, Ana Lúcia Amaral. Dos meus 21 anos de Ministério Público Federal, sempre falei com o juiz, pois ele é o primeiro que deveria convencer para a causa que propunha, seja civil ou criminal. Franklin Rodrigues da Costa, publicado no Jota. Não vejo nenhuma impropriedade nessas conversas. Nada que comprometa o processo. Modesto Carvalhosa, advogado. Nas conversas privadas em Sérgio Moro, os procuradores Lava Jato. Isso partindo eles ainda do pressuposto que essas mensagens são autênticas, o que não se pode afirmar. O que ele diz? Nas conversas privadas em Sérgio Moro, os procuradores Lava Jato, criminosamente hackeadas, não se verifica antecipação do juiz de mérito de nenhum processo, visto que se restringir a questões procedimentais, em nada, em nenhum momento relativas à culpa dos acusados. Luiz Guilherme Marinoni, um dos maiores processualistas brasileiros, civis brasileiros, que ele fala em mensagens enviadas 12 de junho de 2009 no Twitter dele. A motivação de o advogado falar com o juiz em sala fechada é exatamente a mesma que abre ensejo para o promotor se comunicar com o juiz. Se o advogado fala e conversa, o promotor ou o procurador da República, obviamente, também podem fazer o mesmo. Se há algum problema nas conversas entre o juiz Moro e o procurador, esse é um problema que está na raiz da cultura jurídica e do sistema judicial brasileiro. Enfim, tem várias outras aqui afirmações, poderia citar, mas não existe qualquer anormalidade, mesmo se for ignorado o problema da falta de autenticidade dessas mensagens. Com a palavra, na ordem de inscrição, o senador Haroldo de Oliveira. Senhora presidente, doutor Sérgio Moro, eu gostaria de realçar, ministro, a importância da presença de Vossa Excelência aqui, voluntariamente, se apresentando para, diante deste colegiado, prestar os esclarecimentos que forem julgados importantes pelos senhores senadores e senadoras. E isso demonstra a absoluta retidão com que Vossa Excelência tem tratado este assunto desde que começaram a surgir os primeiros fatos e o início da Operação Lava Jato, reveladora do estado de corrupção em que se encontrava o nosso país. Esses fatos, ao longo desses 5 anos, foram sendo comprovados, não apenas pelas sentenças de Vossa Excelência, no meu entendimento, mas principalmente pelos julgamentos colegiados, no TRF4, inicialmente, depois no Tribunal Superior de Justiça e até os recursos que foram levados ao Supremo Tribunal. Todos eles rechaçados ou confirmadas as sentenças, com pequenos ajustes até de condenação, de punição, mas todos por unanimidade. Então, esta é uma questão que fica clara da importância do trabalho que Vossa Excelência, com coragem, e a equipe, naturalmente, do Ministério Público e da Justiça, iniciaram e trouxeram até aqui. É inquestionável o resultado. Nós estamos aí com dezenas de pessoas condenadas na cadeia e com condenações em instâncias colegiadas. Então, as provas são contundentes, recursos foram recuperados. Isso tudo, o estado de devastação que esta onda de corrupção deixou o país,
É uma questão... Hoje nós estamos vivendo esta crise. A nossa maior empresa, símbolo do país, está quebrada, que é a Petrobras, está quebrada. Os fundos de pensão que garantiam aos funcionários seus recursos para aposentadorias estão quebrados. Todas essas questões são reais. Quer dizer, somente mentes imunizadas intelectualmente não admitem esses fatos. Então, esta é uma realidade. Esta é a importância. É claro que isso foi uma mudança muito radical e contrariou interesses poderosos dentro do país, fora do país, em todos os setores da sociedade. E é claro que existe uma reação natural, ninguém é inocente de imaginar que não. E essas questões estarão assim. E este crime que foi cometido agora por hackers internacionais, notórios, evidentemente se enquadra nessa reação de tentar reverter esse processo que desagradou a tantos, não só pela Lava Jato, como agora, mais recentemente, pela mudança, inclusive, radical do governo do Brasil. Mudou. As coisas estão em outro patamar. Esta transição será difícil para todos nós, mas nós confiamos, porque a nação brasileira inteira, senhor ministro, está de olho e está realmente apoiando as atitudes de Vossa Excelência, tanto antes na Lava Jato, como agora no Ministério. Então, eu me reservo a uma réplica logo após então. Obrigado. Obrigada, senador. Ministro, por favor. Senadora, agradeço as palavras e é muito oportuno sempre lembrar do que nós estamos falando aqui. A raiz da questão houve uma apropriação privada de contratos públicos na Petrobras, falando do núcleo da Operação Lava Jato. Claro que depois dos desdobramentos se chegou também à corrupção na eletronuclear, se chegou à corrupção disseminada no governo do estado do Rio de Janeiro, se chegou à corrupção também espalhada no âmbito da Caixa Econômica Federal e em várias outras empresas estatais. Ou seja, houve um fenômeno que a gente chama de captura do Estado, em favor de interesses especiais, em favor de interesses privados, em favor de agentes públicos e privados inescrupulosos. O grau de comprometimento gigantesco e, de fato, houve essa investigação. Né? Como eu disse, não foi uma ação minha exclusiva, foi uma ação do Ministério Público, foi uma ação da polícia, foi uma ação das outras instituições e foi um trabalho gigantesco igualmente. Né? Nós tínhamos, sim, sempre a expectativa presente de que haveriam reações, e houve reações durante todo o curso da investigação. Não foram poucas vezes que buscaram, com mentiras, destruir toda a investigação, todos os resultados desse processo, e particularmente é isso que eu vejo que está acontecendo nesse atual momento. Com o agravante aqui, que nós estamos falando de um grupo criminoso organizado que utilizou hackers para invadir aparelhos e aplicativos de autoridades públicas, movidos por boa-fé, movidos por bem comum, movidos por alguma espécie de sentimento positivo? Não, o objetivo é minar os nossos avanços institucionais contra a corrupção nos últimos 5 anos. Tá? E mais grave ainda, talvez um ataque geral às nossas instituições. Nós não sabemos ainda o alcance desses ataques hackers, desse material que foi obtido. Por que nós temos algumas perguntas a fazer? Por que isso está sendo distribuído, divulgado dessa forma? De quem esse material foi obtido? São questões pertinentes que espero aí que as investigações da Polícia Federal solucionem. Mas o essencial é nós mantermos essas conquistas que nós tivemos institucionais nos últimos anos. Eu Senador estou Araújo. satisfeito. Eu gostaria apenas de realçar que esses ataques continuarão, porque toda ação da Lava Jato terá que ser estruturada para
um degrau acima para que isso não ocorra no futuro. Uma das leis que está tramitando aqui no Congresso é a própria lei anticrime, onde nós vamos ter um grande embate aqui no Congresso para aperfeiçoá-la, para aprová-la e, mais uma vez, evidentemente, dentro do processo democrático, felizmente, nós poderemos ter forças de lá e de cá contra ou a favor, mas que esta lei terá que ser aprovada aqui no Congresso. Esse vai ser o nosso próximo embate. E Vossa Excelência tenha certeza que tem todo o apoio da nação brasileira, massivamente apoia as ações da Lava Jato e agora, Vossa Excelência, no Ministério da Justiça tem esse mesmo apoio, prosseguindo nessa estruturação que é fundamental. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, ministro. Nós que agradecemos, ministro. Olha, a minha percepção, né, claro que a gente às vezes se engana no sentimento, mas tirado aí o sensacionalismo, tirado algumas pessoas que embarcaram nesse sensacionalismo, nem vou pôr a culpa nessas pessoas, porque isso foi divulgado de uma forma tão sensacionalista por esse site, com tão grandes equívocos de interpretação, sem apresentar ponderações de outro lado, não é? Mas tirando esse sensacionalismo e algumas pessoas que equivocadamente se convenceram por esse sensacionalismo sem um espírito mais crítico, a minha percepção é que existe um apoio maciço à Operação Lava Jato, né? E vieram muitas manifestações de solidariedade de várias partes da sociedade civil, do empresariado, do mundo político, em relação também à minha pessoa, que acabei ficando como um alvo principal, apenas aí por ter cumprido o meu dever nesses trabalhos na Operação Lava Jato. Pela ordem de inscrição, senador Rogério Carvalho. Em primeiro lugar, não está em discussão aqui o combate à corrupção e nem é propriedade de nenhum governo e de nenhuma pessoa em particular a defesa do combate à corrupção. O que está em discussão aqui é se Vossa Excelência cometeu ou não o crime da imparcialidade, da seletividade. O que está em discussão aqui é se Vossa Excelência coordenou um conluio em nome do Estado para perseguir em favor dos seus interesses políticos. E eu pergunto a Vossa Excelência, porque essa audiência está sendo gravada, e nós sabemos que outros fatos virão. E eu pergunto a Vossa Excelência, e espero que o senhor fale a verdade. A primeira questão é, Vossa Excelência mantém hábito de conversar com magistrados do TRF4 por aplicativos de mensagem? Que tipo de conversa? Vossa Excelência fazia pedidos, combinava condutas ou induzia resultados, direta ou por meio de integrantes da Lava Jato? Vossa Excelência costuma discutir casos e processos com os magistrados do TRF4? Se sim, quais termos? Quais casos Vossa Excelência lembra ter discutido com magistrados do TRF4? No caso da pena do ex-presidente Lula da Silva, o chamado caso Triplex, quem alertou Vossa Excelência que a pena permitiria que, se ele pleiteasse a prescrição, em que momento houve pedido seu e de outros integrantes da Lava Jato para o magistrado da 8ª turma do TRF4 ajustarem a pena e impedirem os embargos infringentes e a prescrição? O que Vossa Excelência acha do cálculo dos 3 magistrados da 8ª turma do TRF4 ter coincidido exatamente nos termos de 12 anos e 1 mês de reclusão? E o que o senhor acha da reprimenda do STJ ao aumento da pena promovido pelo TRF4, no caso citado, como diminui tal pena para 8 anos, 10 meses e 20 dias? Eu queria fazer mais algumas perguntas nessa linha, sempre acreditando que o senhor vai falar a verdade, porque isso está registrado, está nos anais da casa e pode ser utilizado em qualquer momento. O senhor estava de férias no momento do habeas corpus, que foi pedido e que foi deferido pelo desembargador Rogério Fravetto. Nesse período, o senhor conversou com algum delegado da Polícia Federal e indicou que o presidente Lula não deveria ser solto até que a liminar fosse revertida? Nesse período, o senhor conversou com algum desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e nessa conversa se contentava que a liminar deveria ser revertida, que o preso não fosse solto? E mais, o senhor conversou com algum procurador integrante da Força Tarefa da Lava Jato
e nessa conversa se comentava que a liminar deveria ser revertida para que o preso não fosse solto, o senhor se sentiu frustrado, decepcionado, desautorizado ou sentiu qualquer outra emoção quando tomou conhecimento da liminar de soltura do presidente Lula? E mais, o senhor demonstrou isso nas conversas com desembargadores, ministros do STF, do STJ ou delegados da Polícia Federal? Ou seja, essas perguntas, elas têm o objetivo de saber que relação o senhor mantinha com membros de uma operação que não era de investigação, que não era obrigação sua investigar, a obrigação era do Ministério Público e o senhor o tempo todo conduziu e disse como o Ministério Público deveria agir. E no direito todos nós sabemos, existe o advogado, que é responsável por uma parte, que é a parte privada, o Estado representado pelo Ministério Público e a Justiça, que é representada, neste caso, pelo senhor e pelos desembargadores, que tem que guardar distância. E o senhor não guardou distância, por isso a caracterização de conluio que o senhor estabeleceu em nome do Estado para perseguir e obter vantagens políticas, como aparece nos áudios, nos registros que foram divulgados pelo site que, ora, tem demonstrado essas questões. E, por fim, eu quero fazer uma pergunta ao senhor. O senhor passou 2 dias fazendo um curso com a R7 de comunicação. Curso para vir aqui e conseguir se comunicar e passar a ideia para o Brasil de que o senhor é o grande guardião da moral e da lei. Eu pergunto, quem pagou os 180 mil, 250 mil que a R7 cobra por esse tipo de treinamento? Quem pagou? Fica a pergunta, a Media Training. Quem pagou o senhor? Quem pagou? Foi o senhor? O senhor tirou esse recurso de onde? Com o salário de ministro? O senhor tem reserva? Eu queria saber. E a última pergunta que eu queria fazer é o seguinte. Eu faço na réplica, por favor, senador, porque o tempo já está esgotado. Ele disse que faz na réplica. Ele vai fazer na réplica. Por favor. Senador, Ministro. eu não sei onde o senhor está obtendo essas informações, mas o senhor está absolutamente equivocado. Essa história é uma loucura. Não existe nada de media training, R7, dinheiro que foi pago. O senhor tem alguma coisa nesse sentido? Não tem nada. Não existiu, esse fato não existiu. O senhor está fantasiando, desculpe. Né? O que aconteceu foi que, desde que aconteceu esses fatos foram divulgados, nós procuramos algumas pessoas para esclarecer, parlamentares, nós conversamos. O único auxílio que eu tive durante todo esse período foi minha assessoria de comunicação no Ministério. Não fiz media training nenhuma para vir aqui. Eu não preciso fazer media training para vir aqui falar a verdade. Desculpe. Se o senhor tem esses elementos, se o senhor tem, apresente, então. São falsos essas afirmações que o senhor está fazendo. Do outro lado, senador, assim, pelo que eu entendi, o senhor está fazendo acusações graves ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Sugeriu também aí condutas indevidas por parte de membros dos tribunais superiores. Eu acho que, para fazer esse tipo de afirmação, seria importante o senhor estar munido de algum elemento nesse sentido. O fato é que eu sempre conduzia a minha atuação como juiz de maneira imparcial e aplicando a lei. Eu jamais dirigi a atuação dos tribunais que examinaram as minhas decisões nas instâncias recursais ou nas instâncias superiores. A questão da dosimetria da pena, o senhor sugeriu que eu teria aí indicado para evitar alguma coisa de prescrição? Isso nunca aconteceu. O senhor está de novo fantasiando. Talvez o senhor tenha lido aí esses blogs fantasiosos, como esse que está fazendo essas ilações em cima dessas supostas mensagens e está tirando conclusões precipitadas. Eu sugeria que o senhor se informasse melhor e tivesse bases melhores para o senhor poder fazer esse tipo de afirmação. Eu nunca conversei sobre dosimetria de pena envolvendo processo de qualquer pessoa em juízo recursal. E vamos colocar assim, em matéria de dosimetria de pena, quem trabalha na área sabe que a dosimetria de pena não é guiada por dados objetivos. Tá? Não existe aí uma objetividade absoluta na aplicação da dosimetria da pena. Então, é normal, nesse processo, muitas vezes, que a pena imposta pelo juiz de primeiro grau seja revista pelo tribunal recursal. É normal que a pena seja revista pelo tribunal superior. Se a referência que o senhor faz é o processo do ex-presidente Lula, ele foi condenado por corrupção. Eu fixei uma pena, o tribunal aumentou.
Não tive nenhuma interferência. Zero interferência. Não faria isso, porque seria até desrespeitoso ao tribunal qualquer espécie de contato para tratar de dosimetria de pena de quem quer que seja. E, igualmente, depois o Superior Tribunal de Justiça reviu essa pena para baixo, aplicando seus próprios critérios. Então, assim, sinceramente, acho que o senhor está absolutamente equivocado nas suas afirmações. E faz acusações graves a membros de tribunais superiores e tribunais recursais. Eu não fiz acusação nenhuma. O senhor está da mesma forma que com o senador Contarato botando palavras na minha boca, o senhor está usando de uma retórica para tentar desqualificar as perguntas que eu lhe fiz. Eu fiz perguntas, eu não fiz afirmação sobre essas questões. Eu perguntei se o senhor se relacionou com essas pessoas de alguma forma para tratar dos assuntos. O senhor está dizendo que não, está registrado e vamos ver os fatos que vão aparecer para a gente ver pela frente. Agora, eu tenho mais uma pergunta para deixar aqui para o senhor. Da mesma forma que o senhor fez busca e apreensão na casa dos familiares do presidente Lula, dos filhos, da mulher, de todo mundo, eu pergunto, a sua esposa, que é advogada, advoga para empresas internacionais que trabalham ou que trabalharam no setor petrolífero, trabalhou para multinacionais desse setor? Veja, o senhor está aqui na condição que veio espontaneamente. Todas as perguntas a gente tem o direito de fazer e a imunidade para fazer. E eu estou perguntando ao senhor, porque se não, o senhor responde. Se sim, o senhor responde. É apenas uma pergunta. A sua esposa trabalhou para empresas do setor petrolífero? A sua esposa trabalhou em escritório de advocacia que fez, ou teve sociedade que fez acordo de delação premiada? Deixo essas perguntas para o senhor. Eu não estou acusando. Eu estou lhe perguntando como fiz, ainda tenho 36 segundos, como fiz nas outras questões. Eu questionei. E o senhor, com o treinamento que fez, tentou inverter, dizendo que eu estava acusando. Eu não estou acusando. Quem acusou, sem provas, o presidente Lula foi Vossa Excelência, e que tirou o outro presidente do mesmo quando disse para não perder apoio. Isso está nos autos, está nos registros que nós vamos ter a oportunidade de aprofundar o debate aqui. Portanto, quem está invertendo e tentando fugir do debate e das respostas é Vossa Excelência. Ministro, com a palavra. Bem, senador, o treinamento inexistente que Vossa Excelência afirma que eu teria feito, eu realmente não fiz, né? Mas tudo bem. Tá bom, senador. Então, apresente esses elementos inexistentes que nós examinamos aí. Na outra questão, em particular, assim, desde que eu comecei a trabalhar na Operação Lava Jato, é realmente muito custoso, e uma das tentativas que houve durante todo o curso da investigação foi de difamações. Algumas vezes essas difamações atingiam não a mim, mas até familiares, né? No caso, a minha esposa. A minha esposa ter advogado para a empresa internacional, eu sei que tinha lá um fake news lá que teria advogado para a Shell, então era todo um plano de destruição da Petrobras para que a malvada Shell chegasse aos nossos campos de petróleo. Assim como surgiu a história da CIA, né? Que o ministro Moro, o juiz Moro, era um agente da CIA disfarçado para destruir as estatais brasileiras. E são todas fantasias. Né? Respondendo objetivamente, não. Não, minha esposa nunca advogou nos processos envolvendo a Operação Lava Jato, ela não trabalha na área criminal, não trabalha na área civil relacionada a essa área criminal, jamais advogou para essas empresas petrolíferas ou fez algum serviço específico relacionado a essas empresas. Com a palavra pela ordem de inscrição, o senador Humberto Costa. Senhora presidenta, quero primeiro dizer que Sua Excelência veio aqui espontaneamente, mas não responde a nenhuma das questões. Montou um discurso. O discurso é o de se escudar por trás da Lava Jato e não de fato falar sobre aquilo que ele veio fazer aqui. Nesse momento aqui, nessa comissão, não está em jogo o debate sobre Lava Jato. Está em jogo o debate sobre a conduta de Vossa Excelência como magistrado à frente daquela operação. Segundo, Vossa Excelência é muito autoindulgente, mas não tem indulgência com ninguém. Falar de sensacionalismo
sensacionalismo maior do que fatos que aconteceram nessa operação, constrangimento de pessoas, presença da imprensa em ações de prisão, de busca e apreensão, ou é o veneno sendo aplicado a quem o criou, ou é, na verdade, Vossa Excelência não tendo a mesma postura em relação aos demais. Eu fico impressionado e eu quero seguir aqui a mesma coisa que Vossa Excelência prega. Eu quero me ater ao conteúdo. Até porque esse órgão de imprensa e esse jornalista é de uma qualidade, não é nenhum foca, não. Isso é um cidadão que ganhou o prêmio Pulitzer. Ele enfrentou, foi a NSA, foi a CIA, foi o Serviço Secreto Britânico. Eu tenho condições de achar que ele tem razão. E a verdade vai triunfar. Aliás, eu faço a primeira pergunta. Vossa Excelência vai pedir a Dallagnol para ele dar esse celular para confirmar essas conversas ou não? Esse Dallagnol está lhe prejudicando. Ele está lhe prejudicando. O senhor apagou, mas ele tem, mas ele não dá para a Polícia Federal. Então, essa é a primeira pergunta que eu faço. A segunda, Vossa Excelência, eu vi vários depoimentos, inclusive filmados, pegava ali aqueles delatores, pegava os réus, dizia, eu quero que você me diga dessa conversa aqui de 2007, de 2008. Mas Vossa Excelência não lembra das conversas de 2017 que Vossa Excelência teve? Que Vossa Excelência não se lembrasse de uma mensagem que mandou, mudando a data de um depoimento, é natural que Vossa Excelência não lembre, mas ligar para um procurador, perguntar para ele sobre uma denúncia acerca de um ex-presidente da República e dizer a ele que não deveria ir à frente porque isso podia prejudicar politicamente, não é possível que Vossa Excelência não se lembre disso. Pelo amor de Deus. Então, Vossa Excelência pode agora dizer se aquele áudio é verdadeiro ou não. É verdade que Vossa Excelência fez aquilo ou é mentira? Memória seletiva. Exatamente. Como foi seletivo em toda essa operação? Não é? A outra questão que eu quero perguntar a Vossa Excelência, o jornalista está ameaçado, ele e sua família. Pediu ao Ministério da Justiça proteção. Vossa Excelência já determinou essa proteção? Minha segunda pergunta. E aqui para frente eu quero dizer, Vossa Excelência caracterizou-se por dizer que era imparcial, que não era seletivo, que investigava os fatos e não as pessoas, que a lei é para todos. Aliás, esse jargão aí deu até para fazer um filme de quinta categoria, onde Vossa Excelência era o herói, e até o diretor está arrependido de ter feito esse filme aí. Mas, no entanto, por essas conversas que estão relatadas aqui, Vossa Excelência estimulou o Ministério Público a prevaricar. Vossa Excelência obstruiu a Justiça. Vossa Excelência cobrava a realização de operações como se fosse o chefe do Ministério Público. Vossa Excelência mandou trocar procuradores que participavam de audiências. Vossa Excelência antecipava decisões ao MP. Vossa Excelência levantava sigilos para a imprensa, indicava testemunhas, escolhia quem deveria ser ou não investigado. E aí vem a minha terceira pergunta, já que Vossa Excelência falou textualmente que era ruim politicamente investigar o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Vossa Excelência estava a serviço de um projeto político? Qual o projeto político ao qual Vossa Excelência poderia estar a serviço nesse momento? Obrigada, senador. Com a palavra o ministro. Senador, eu estou absolutamente tranquilo em relação às condutas que eu realizei como juiz no âmbito da Operação Lava Jato. Tá? Ali o que houve foi uma aplicação imparcial da lei a casos graves de corrupção e lavagem de dinheiro, porque agentes políticos inescrupulosos haviam capturado a Petrobras para atendimento de seus interesses especiais ou interesses privados, certo? Houve essa divulgação das mensagens, das supostas mensagens do site.
Eu confesso que desde domingo que houve essas divulgações, eu fiquei esperando as grandes revelações bombásticas que foram anunciadas pelo jornalista que o senhor reputa aí uma pessoa de renome. Eu, sinceramente, concordo com o título que eu li num artigo em inglês escrito sobre essas mensagens, que simplesmente diz: o incrível escândalo que encolheu. Tá? Eu não posso afirmar autenticidade, já disse, mais de uma vez, porque eu não tenho essas mensagens. Tá? Eu não tenho como recuperar essas mensagens para eu poder analisar. Mas a leitura que se faz das mensagens, supostas mensagens que foram divulgadas, não revelam impropriedade. Eu vi lá uma mensagem divulgada lá, que supostamente o procurador teria dito para mim: vou requerer não sei o quê. Aí, na mensagem que replicada, consta lá: a tendência é indeferir. Isso é normal. Qual que é o ilícito nisso? Isso não é nem antecipação de decisão. Qualquer juiz, conversando com um advogado ou com um procurador ou com um policial, pode afirmar, fazer esse tipo de afirmação com absoluta correção. No caso mencionado aí do ex-presidente, da mesma forma, o site divulga: o juiz interferiu, obstaculizou, obstruiu. O caso não era meu. O caso nunca passou pelas minhas mãos. Houve um acordo de colaboração da Odebrecht diretamente perante o Supremo Tribunal Federal. Foi realizado esse depoimento foi enviado a São Paulo. Chegou em São Paulo, o juiz o juiz reconheceu a prescrição, que os fatos envolvidos naquele depoimento específico eram de 1996. Né? O caso nunca passou pelas minhas mãos. Como é que eu interferi em alguma coisa? Como é que eu fiz alguma coisa? Qual que é a prova que eu fiz alguma coisa em relação àquele tipo de mensagem? Agora, o site divulga com todo aquele sensacionalismo, como se tivesse alguma obstrução, interferência indevida da minha parte. No fundo, o que nós vamos observar da Lava Jato é que ela atingiu vários partidos e de forma severa. Não foi só os partidos que se encontravam no poder na época dos fatos, mas partidos também que se encontravam na oposição. Vários agentes políticos, inclusive, de bandeiras diversas, foram condenados criminalmente. Tanto aqueles que estavam no espectro da direita como estavam no espectro da esquerda. Não teve nenhum projeto político ali envolvido, senão o projeto de cumprir a lei e de, vamos dizer assim, vencer a barreira da impunidade da grande corrupção. Sobre ameaça, perdão, tinha uns minutinhos, né? Sobre a ameaça, isso foi recebido e foi encaminhado pela Polícia Federal para apuração e tomada das providências. Foi de imediato encaminhado, ninguém compactua com ameaça, quem quer que seja. Eu também recebo muitas ameaças e, às vezes, até eu recebo essas ameaças por conta desse tipo de difamação. Com a palavra, o senador, para a réplica. Senhora presidente, eu entendo até que a resposta dada por Sua Excelência piora a situação. Ele foi opinar e tentar interferir junto ao procurador num processo que nem era dele. Nem era dele. Para que o procurador tomasse alguma medida que lá em cima o ex-presidente Fernando Henrique pudesse ter o reconhecimento da prescrição do fato. Aliás, eu entendi agora por que o ex-presidente deu uma declaração que isso aqui era uma tempestade em copo d'água. Ele deve estar preocupado. E eu acho que Vossa Excelência também não deveria desafiar o jornalista. Ainda vem muita coisa aí, não bichou não. Vem muita coisa por aí. O que acontece é que Vossa Excelência, como muitos seres humanos, terminam vivenciando, ficou embevecido com o estrelismo, com o protagonismo que Vossa Excelência assumiu. Isso é humano. E por isso, no afã, talvez até de buscar a verdade, cometeu uma série de equívocos. Então é hora, senhor presidente, senhor ministro, Vossa Excelência, que intencionalmente ou não enganou milhões de brasileiros, tenha a humildade, primeiro, de pedir a sua demissão do Ministério da Justiça. Não cabe uma pessoa com as acusações graves como essa ser o chefe da Polícia Federal. E segundo, peça desculpa ao povo brasileiro.
Busque aquilo que pode ter feito de positivo, mas peça desculpa, inclusive por ter caçado o voto de milhões de brasileiros que queriam eleger outro presidente da República, que está preso lá em Curitiba, e não esse que aí está. Senador, desculpe, as afirmações são bastante ofensivas, eu vou declinar de responder. Com a palavra na ordem de inscrição, senadora Soraya Tronic. Senhora presidente, colegas, servidores, ministro, é um prazer, uma honra enorme estar aqui com Vossa Excelência. E antes de começar a destacar o que eu vou falar, para mim é uma honra e soa como música. Menos de 24 horas da derrubada do decreto de armas, desarmamentistas vêm pedir escolta, vêm pedir proteção de agentes armados. E o senhor já enviou. Espero que o senhor tenha enviado municiados e armados de livros e de flores. Melhor coisa, para os desarmamentistas, agentes desarmados. Menos de 24 horas, gente, é maravilhoso ouvir isso. Enfim, ministro. Muito bom. Aham. Vamos lá. Eu sou advogada. Eu estou. É a minha hora. Peço respeito a uma fala. colega senadora usando Eu tô da sua respeitando a fala de senador todo Major mundo. Olímpio. Senadores, por favor, a uma senadora com o direito à palavra. Eu vou restituir pelo menos por 30 segundos o seu tempo, senadora. Obrigada, presidente. Eu sou advogada e logo que eu me formei, eu fui assessora de juízes e desembargadores. Então, eu conheço os dois lados, o lado de cá do balcão do judiciário e o lado de lá. É natural no cotidiano dos fóruns e dos tribunais todas as conversas procedimentais. O que não é natural é pré-julgar. E não houve, ministro, nessas supostas falas colocadas aí por não sei quem, não houve pré-julgamento. Em nenhum momento. O que houve foi conversa de procedimento, o que é bastante natural. Inclusive, nós temos aqui, eu tenho uma fala, algo publicado pelo advogado Luiz Carlos Dias Torres, tá? Que atuou na defesa de alguns envolvidos da Lava Jato, dizendo que o senhor o recebia, vocês conversavam sobre procedimentos, algo absolutamente natural. E lembrar para os colegas juristas que suspeição não é em relação ao membro do Ministério Público e nem ao advogado, suspeição é em relação à parte. Correto? É isso. Então, não há. Lembrando também que o membro do Ministério Público, a atividade que ele exerce é atípica. Atípica por quê? Porque o promotor de justiça, como o próprio nome já diz, ele promove a justiça. Ele não é obrigado a pedir a condenação, ele pode pedir a absolvição. Então, é atípico, diferentemente do advogado, que tem a obrigação de defender o seu cliente sob pena de ferir o Código de Ética. São trabalhos diferentes. E, mesmo assim, a tal da petição de orelha é bastante comum, porque você conversa. Então, às vezes, você evita alguma coisa protelatória, você já sente. Enfim, é natural. Quem não está lá dentro não sabe. Então, fica difícil falar. Então, o MP é fiscal da lei. E impressionante como as pessoas desconsideram os discursos apaixonados, desconsideram os números. 45 condenações e 44 recursos. Então, desconsideram os números, desconsideram as estatísticas, desconsideram os fatos. Então, isso é bastante complicado lidar com gente que não tem razão, que não trabalha dentro da razoabilidade. E considerando, ministro, o alto nível criminoso dessas organizações criminosas, essa é principalmente envolvida na Lava Jato, eu acho que demorou para acontecer uma tentativa de golpe. Verdade. Demorou muito. E eles tinham que fazer alguma coisa. Então, eles armaram isso, é óbvio, né? E quem que ganha com isso? A gente tem que ver quem que ganha com isso.
É igual você seguir o rastro do dinheiro. É ali. O faro é esse. Quem sai lucrando com essa parafernália? Então, e eu quero agora... A pergunta que eu tenho para fazer para Vossa Excelência é a seguinte. A disposição sobre a capacidade investigatória do juiz está no início do Código de Processo Penal, no artigo 13, que diz assim, ó... O caput. Incumbirá ainda a autoridade policial reticências. Inciso 2. Realizar as diligências requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público. Está no Código de Processo Penal, gente. Requisitadas pelo juiz. Então, aí eu pergunto para o senhor. Nós adotamos um modelo processual misto, em que permite ao juiz ordenar diligências, ser ativo nas investigações. O juiz, em nosso sistema, pode ordenar que uma perícia seja realizada, uma testemunha seja ouvida, que alguém seja preso preventivamente, etc. O juiz... ele é praticamente um personagem... é praticamente uma autorização legal para agir como juiz de instrução, certo? O juiz é um personagem processual que... eu vou pedir silêncio, gente. O juiz é um personagem processual que, diante do crime, pode direcionar as investigações. Considerando isso, trocar ideias com o Ministério Público, fora dos autos, conversas desse tipo, até mesmo com advogados, eu sou advogada, tá? Na sua visão, faz parte desse papel? É isso. Com a palavra o ministro. Agradeço, senadora, pela lembrança. Veja, o nosso sistema processual, o juiz tem um papel diferente, por exemplo, do juiz anglo-saxão. O juiz, no sistema jurídico brasileiro, ele atua já na fase de investigação, autorizando diligências que são requeridas pela polícia ou pelo Ministério Público. Depois atua na fase da ação penal, da mesma forma, autorizando diligências requeridas pelo Ministério Público ou pela defesa. Mas o nosso sistema processual também prevê a possibilidade do juiz atuar de ofício com o objetivo principal de chegar àquilo que chama da verdade real. Né? Por quê? Porque o melhor julgamento é aquele que tem por base a melhor reconstrução histórica dos fatos. É um poder que deve ser utilizado com parcimônia, de fato, mas o juiz tem esse poder de ofício. Né? Nós estamos falando aqui de uma operação que, nas minhas mãos, pelo menos na 13ª vara, enquanto estive lá, durou 4 anos. Né? Durou 4 anos e era uma operação extremamente difícil, que existiam diligências que tinham que ser apreciadas a todo momento, existiam questões envolvendo a execução dessas diligências, e a execução dessas diligências também é da responsabilidade do juiz, porque ele coordena, ele vai ser o destinatário da prova, coordena no sentido, olha, são várias operações ao mesmo tempo, vamos fazer assim, assado, para evitar uma sobrecarga do juízo naquele momento. Então, esse tipo de comunicação, essas supostas mensagens ali que foram divulgadas, se inserem num contexto de uma gigante operação, que foi a Lava Jato, difícil, custosa, que envolveu muitos atos processuais, que se estendeu por 4 anos. Não tem nada ali do que foi divulgado nessas supostas mensagens que tem qualquer comprometimento da atuação jurisdicional. Isso, para mim, parece muito claro. E não sou só eu que digo, vários aqui, pessoas que citei, né, também têm esse mesmo entendimento. Agora, quando foi divulgado com aquele sensacionalismo extremado, né, com afirmações que não se sustentavam no próprio teor das mensagens divulgadas, acendeu, claro, aquela ideia do revanchismo. Vamos anular toda a Operação Lava Jato. Vamos atacar o governo, vamos atacar o ministro. Tem pessoas preocupadas, não só com o passado, mas com o presente e com o futuro. E eu acho que essa é a indagação principal que nós precisamos fazer. Né? Nós avançamos nos últimos anos e nós continuamos querendo avançar. Nós precisamos ter instituições fortes. E o que nós temos aqui é um ataque de um grupo criminoso organizado
um ataque de hackers a aparelhos celulares e aplicativos de autoridades públicas. Com bons propósitos? Não. O propósito é exatamente, não se diz, né? Se fala que aqui não está em jogo a Operação Lava Jato, mas é exatamente isso que nós estamos falando. O que se tem é um movimento buscando a nulificação da Operação Lava Jato. Senadora Soraya. Exatamente, ministro. Nosso modelo não é o anglo-saxão, lembrando os processualistas aqui, né? Ele está mais perto do francês e do alemão. Então, é essa a forma. Então, se quiserem mudar toda a forma, que mexam, né? Nas leis, enfim. Então, não podemos negar a forma que conduz nosso direito processual penal. E, no mais, ministro, parabenizar o senhor e pedir a Deus que o abençoe e proteja a sua família sempre, que o senhor vai precisar de muita oração. Muito obrigada. Passando ao terceiro grupo de inscritos, na ordem, senador Marcos Rogério, senador Espiridião Amin, senador Tasso Gereissati em permuta com o senador Otto Alencar, ambos titulares, senador Oriovisto e, como não membro, o senador Márcio Bittar. Com a palavra, senador Marcos Rogério, para suas considerações. Senhora presidente, senhor ministro Sérgio Moro, primeiro cumprimento Vossa Excelência por vir ao Senado Federal voluntariamente esclarecer fatos e versões sobre sua postura como juiz da Lava Jato. Mas, como disse ontem um apresentador de TV em Rondônia, Everton Leone, o povo brasileiro não está do lado de criminosos e também não está do lado de quem defende criminosos, quem torce pelo crime. Estamos diante de um cyberataque, e eu diria um cyberterrorismo, que ataca com objetivos políticos, a serviço de interesse político. Aliás, houve uma advertência aqui, eu não sei se Vossa Excelência prestou atenção, para que Vossa Excelência não desafie o jornalista, e que tem muito mais para vir. É bom ficar atento. Respeito àqueles que, por questões jurídicas, veem com preocupação o modelo de relacionamento entre juiz e acusação. E não se trata só desse fato vazado envolvendo Vossa Excelência e o procurador Dallagnol, mas o que acontece em todo o país. Porém, quando vejo alguém usando esse episódio para defender acusados, denunciados, condenados, presos, não posso concordar. Trata-se de oportunismo de retórica vitimista, com o objetivo de atacar investigadores e julgadores, desqualificá-los para obter vantagens na defesa política de seus aliados e na retórica política que estes defendem. É disso que se trata. Repito, se houve excesso nas comunicações, no modelo de abordagem, afinal, Vossa Excelência e Dallagnol e outros juízes e promotores não são seres anormais, são seres humanos e podem cometer erros, sim, como todos nós estamos sujeitos a isso. Embora, do que li das publicações até agora, não vi nada que comprometa a probidade processual. Mas este fato pode ser uma oportunidade para refletirmos, obviamente, sobre os limites dessa relação, porque isso é algo comum, repito, no Brasil inteiro. Não queiramos nos enganar. O que está em jogo aqui é um embate político, mas se trata de algo que acontece no Brasil inteiro. Se queremos avançar nessa discussão, temos a oportunidade. Mas usar isso para atacar a Lava Jato é um erro. Um erro político, um erro de análise. Não é aconselhável ao parlamento entrar nesse jogo. Ao argumento de violação ao decoro, sem evidência alguma de prejuízo processual, de mácula substancial, não é correto querer colocar nas ruas, em liberdade, criminosos que representam uma agressão à sociedade, que fizeram mal ao país, que roubaram o Brasil, fraudaram,
frustraram o sonho de milhões de brasileiros. Não cabe retrocesso no combate à corrupção. Não cabe retrocesso no enfrentamento ao crime. Não cabe retrocesso à Lava Jato.